Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Um frio danado no Rio de Janeiro, mas a gente tá aqui entregando e produzindo conteúdo para vocês. Seguinte, meu povo, antes da Série B começar, eu tava batendo muito na tecla, né? Que o Atlético era favorito, que o Atlético era favorito, que o Atlético era favorito. E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu continuo achando o Atlético favorito. Eu não tenho muita dúvida dessa afirmação. Eu acho que muita gente, ao começar a acompanhar um pouquinho a Série B, viu que realmente o nível de competitividade ele é baixo. O que não significa que o Atlético vai subir. O Atlético vai precisar fazer o papel dele no jogo contra um time mais fraco, como foi contra o Paysandu. A gente teve alguns momentos ali que a gente conseguiu se enrolar. Mas a pergunta é exatamente essa, assim. O Atlético conseguiu se portar como favorito contra o Paysandu? O Atlético conseguiu mostrar que é o melhor time da Série B contra o Paysandu? Porque, assim, tiveram momentos que o Paysandu dá pra dizer que foi melhor que o Atlético. O final do primeiro tempo, os 10 minutos finais do primeiro tempo e os 20 minutos iniciais do segundo tempo, ou seja, a gente tá falando quase de um terço do jogo, eu achei o Paysandu melhor. Então, assim, eu acho que é um ponto de atenção importante. O Atlético precisa ter mais o controle do jogo. O Atlético precisa comandar mais as ações da partida de maneira um pouco mais confortável. E qual a melhor maneira disso? Tendo a bola. Porque a impressão que deu foi que o Atlético fez o gol merecido, naquele momento estava melhor. E a partir do momento que o Paysandu saiu para buscar um empate, o Atlético ele ficou meio refém dessa pressão do Paysandu. Então, assim, eu enxergo um Atlético com muito potencial de controlar mais as partidas. Eu acho que para isso algumas decisões precisam mudar na escalação do Barbieri, como por exemplo, tentar botar alguém mais técnico no meio-campo, seja o Patrick, seja o João. E obviamente a gente ter uma participação maior e melhor, principalmente dos pontos. Eu ainda acho que os pontos foram muito discretos. O Velasco participa do gol, o Luiz Fernando participa do gol, mas eu esperava mais do Velasco. Principalmente nesse movimento de vir para dentro para associar com o Zapé. Então, assim, esse é meu ponto de crítica, mas tem um ponto de elogio. Que eu acho que tiveram, né? Dois momentos que o Atlético realmente se comportou como favorito da competição, como um time dominante na Série B. E o primeiro foram os 30 primeiros minutos. Que eu gostei muito do jogo do Atlético. O Atlético com a bola, sofrendo pouco. O jogo passando muito pelo pé do Zapelli, a gente empurrando o adversário para trás. Achei que faltou um pouco mais de agressividade. Achei que faltou o Atlético trazer toda essa superioridade para o cenário de chances criadas. O Atlético conseguindo criar chances a partir do momento que tem muita posse de bola, vai ser um time que, primeiro de tudo, vai ser até mais estimulado, vai ficar até mais motivado a ficar com a bola. Porque a impressão que eu tenho é que em alguns momentos o Atlético dispensa ficar com a bola. E assim, vai conseguir construir o resultado mais rápido, né? Porque se o Atlético põe uma, duas chegadas, já abre um 2-0 ali contra o Paysandu, o jogo acaba. Óbvio que você tem que ter atenção, mas o jogo acaba. E foi um momento ali do jogo, os 30 primeiros minutos, que se o Atlético tivesse saído ganhando de 2-0, não seria absurdo nenhum. O Atlético comandou a partida, o Atlético controlou a partida. E eu já falei isso pra vocês. Ter essa responsabilidade na perspectiva do Atlético é uma novidade. Ter essa responsabilidade na perspectiva do Atlético não é algo que o Atlético não tá acostumado a fazer na Série A. Então, esse ponto de precisamos dominar jogos, precisamos controlar jogos, tentar ser reativo não é a postura que a torcida espera do time na competição, isso tudo cria uma pressãozinha, cara. Isso tudo que cria uma pressãozinha. Então, assim, achei os 30 primeiros minutos muito bons. Por exemplo, quanto o Criciúma, acho que a gente pode melhorar. Mas achei que era mais ou menos isso que eu gostaria de ver. E quando a gente começou a substituir. Que quando a gente começou a substituir, o jogo desequilibrou novamente. E essa potência do banco de reservas é algo que eu acredito que só os principais times da competição têm. Por exemplo, sei lá, um Flamengo na Série A. Começa a tirar jogador do time titular, cara,
e entrar os reservas, você sente a diferença. E o Atlético foi isso que aconteceu. Quando o centroavante reserva lá do Paysandu perdeu um gol na cara, o que aconteceu pro Atlético? Você teve a jogada do Isaac pro gol do Renan. Você teve o Patrick entrando bem. Então, acho que é mais uma característica de time favorito. É mais uma característica de time protagonista. Você ter essa capacidade de tirar boas soluções do banco. Poderia ter vindo o Juliano, poderia ter vindo o João, poderia ter vindo o Léo Derek, boas alternativas ali pro contexto de Série B. Então, acho que é mais um ponto pra gente saber jogar o xadrez da Série B. Entender com que carta, ou assim, a gente pode desequilibrar um jogo. Foi no Isaac, a jogada individual principal ali, que realmente abriu o jogo completamente pra gente, foi com o Isaac. Eu, por mim, botaria o Isaac quantos minutos ele quisesse em campo. Eu gosto muito do Isaac, acho um belo jogador. Então, assim, é ter essa responsabilidade, saber lidar com essa responsabilidade, saber se portar num cenário que você, volto a dizer, é o foco. E assim, agora é Criciúma. Eu quero muito ver como o Atlético vai se comportar em casa, porque se a gente fala que é um Atlético que tem responsabilidade de ser o principal time da competição fora de casa, em casa essa responsabilidade vai aumentar mais ainda. Porque na teoria pode ser um benefício pro Atlético, mas também pode ser um cenário muito difícil de você pegar ferrolhos, assim. O Paysandu até saiu mais um pouco, cedeu espaço pra gente. Um espaço que a gente poderia ter aproveitado até melhor, um espaço que a gente poderia ter aproveitado até mais. Será que o Criciúma vai sair? Será que a gente vai ter espaço? Será que a gente vai encontrar maneiras de chegar no gol do Criciúma se eles estiverem fechadinhos? Eu acho que a gente tem as armas pra isso. Não dá pra falar que a gente vai fazer, mas a gente tem as armas pra isso. Mas eu fico, de certa forma, receoso, porque é um contexto de jogo complicado, chatinho. É um contexto de jogo difícil. Então, assim, o Atlético nessa Série B, ele vai passar por muita coisa ainda, muitos contextos diferentes. Mas eu acho que jogo a jogo, eu acredito que a gente tem que ver os jogadores adversários, como foi o caso do jogador do Paysandu falando. Acho que foi o Nicolas. Cara, o time deles é melhor que o nosso. O time deles é melhor que o nosso. Quando a capacidade técnica fala mais alto, é que você tá fazendo tudo certo. Quando a capacidade técnica, tática, física e mental tá falando mais alto, é que você tá realmente no caminho ideal. Mas nesse primeiro momento, o que eu senti falando mais alto? É a capacidade técnica. Que pra mim é a grande carta desequilibrante que o Atlético tem. É o grande trunfo desequilibrante que o Atlético tem. Pra se bancar favorito. Pra se justificar favorito e pra continuar como favorito. Começar a competição como favorito é ótimo. Terminar a competição como favorito e melhor time da competição pra todos é muito melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.